O JP Manhani também fez o vídeo dele aqui sobre a equipe do CSA e vamos reagir aqui agora. Primeiramente, deixa o seu like aqui, que é muito importante para o nosso vídeo ficar em alta. Se inscreve aqui no canal, que quanto mais inscritos, mais relevância a gente tem dentro da plataforma. E você que está acompanhando aqui também, vai lá no canal do JP e acompanha ele também aqui, porque o cara é fera demais, tá bom? Vamos botar aqui na tela de novo, lembrando que eu tô com um probleminha, que eu tô com uma tela só. Então, para poder fazer os reacts, eu tenho que primeiro espelhar a minha tela e depois eu coloco aqui o conteúdo que eu quero reagir. Beleza, minha galera? Então, vamos lá. Bora, JP. Fala aí que eu tô com saudade de escutar as suas análises, meu irmão. Tamo junto, fala aí. Um gol de Rian, com mais uma grande atuação de Dudu e com um Fabrício Bigode aparecendo como elemento surpresa, pisando na área adversária para abrir o caminho da vitória do grupo do Moacir. O CSA vence mais uma, segue com 100% na Série D, é o líder momentâneo isolado do grupo. E diferente... É, por aí, né? O Juazeirense, amanhã, se ganhar, fica com a mesma pontuação do CSA. Mas o CSA tá com saldo 5, o Juazeirense com saldo 2. Então, para igualar o saldo, o Juazeirense tem que fazer 3-0 amanhã. Do que eu trouxe na avaliação do pós-jogo 1 contra o Atlético, em que eu pontuei que a vitória na estreia ela era tida como uma obrigação, a partir de tudo que o outro lado não conseguiria naturalmente entregar de resistência. É bom a gente lembrar, o Atlético foi rebaixado no Campeonato Baiano, o Atlético teve uma transição em relação à comissão técnica muito próxima do início do Campeonato Brasileiro e individualmente... Perfeito, pô. O Atlético de Alagoinhas, pra mim, é um adversário bem frágil. Acho que, na moral, CSE e Atlético de Alagoinhas serão os eliminados, assim, com folga, né, nessa primeira fase aí. E era a obrigação do CSA ganhar. Esse jogo era uma prova de fogo maior e o CSA encarou muito bem. Era um grupo que se tinha como um consenso, um grupo muito frágil, então era tido assim como uma obrigação do CSA vencer na estreia. O CSA venceu e convenceu no seu primeiro jogo, mas teve uma segunda rodada com um adversário em que, para muitos, sobe o sarrafo. Naturalmente sobe o sarrafo. Uma Jacuipense que teve um grande primeiro trimestre a partir de um campeonato estadual em que foi uma equipe muito competitiva no Campeonato Baiano. Depois consegue uma classificação para a quinta fase da Copa do Brasil. Inclusive, a Jacuipense é o único representante da Série D ainda vivo na Copa do Brasil. E estreou com um empate diante do Asa fora de casa. Um empate em Arapiraca. Então, o que naturalmente se esperava para um jogo contra o Atlético em Maceió, se tinha uma expectativa muito diferente para um jogo contra a Jacuipense. Mas quando a gente olha para os 90 minutos, eu diria que quando a gente olha para os 60 primeiros minutos do jogo, se teve um CSA muito acima, tá? Acredito que um dos fatores foi a Jacuipense não teve o comportamento ou a ideia de jogo que teve, por exemplo, contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil, em que marcou em bloco baixo. A Jacuipense, em grande parte do jogo contra o CSA, buscou ter volume, buscou ter a posse de bola, e eu acredito que isso marcou demais os primeiros minutos ou o primeiro tempo como um todo do jogo, que foi ideias diferentes, tá? Então se tinha uma Jacuipense buscando ter a posse de bola e um CSA marcando médio-alto, e um CSA que sempre que pegava a bola buscava um jogo muito vertical, um jogo que roubava e tentava uma definição rápida, sobretudo pelo corredor esquerdo, com a figura do Rian, que tem mais uma boa atuação, que tem mais um gol marcado na temporada. Não só o Rian, tá? O corredor esquerdo do CSA fluiu muito melhor do que o corredor direito. Acredito que... É porque o corredor direito também não tem um ponta, né? O Rian era o único ponta do time. A gente tinha no ataque o Matheus Melo e o Dudu Figueiredo, jogando um pouco mais pra direita aqui, né? Inclusive o Matheus Melo e o Dudu, na verdade, esse posicionamento eu acho que não é tão... ideal de ser mostrado aqui, porque o Matheus Melo ele vinha um pouquinho mais para a esquerda, mais para perto do Rian, o Dudu chegava mais perto da área, mais caindo para a direita, e o Fabrício Bigode jogou em diversos momentos como um ponta direita. Foi assim que ele fez o gol, porque o Kaique
chega aqui na ponta esquerda, faz o cruzamento, Matheus Melo domina e chuta, o goleiro espalma e o Fabrício Bigode invade a área aqui da ponta direita e pega o rebote. E o Fabrício Bigode faz o gol. Se a bola não tivesse entrado, o Dudu Figueiredo tava lá para confirmar o gol, né? Mas enfim, gol do Fabrício Bigode. E assim, esse desenho aqui pra mim não é o melhor não, pra definir como jogou a equipe do CSA nessa primeira fase do jogo. Mas enfim, vamos ver. Tanto na primeira rodada, acredito que é um período de adaptação natural, tá? Mas o Caio não foi bem, sobretudo no primeiro tempo. E tanto nessa segunda rodada, o Caio tem um jogo muito discreto e o corredor esquerdo se sobressai. Tanto é que o CSA abre o placar a partir do corredor esquerdo. Então tem um lance, em um dos poucos momentos que o CSA no primeiro tempo retém a posse de bola, com a Jacuipense marcando um pouco mais baixo. A jogada do primeiro gol é construída pelo corredor esquerdo, com a figura do Kaique, encontrando o Matheus Melo, e o Bigode aparecendo como elemento surpresa na segunda trave para abrir o placar. Antes disso, o primeiro gol só sai nos 30 minutos de jogo. Antes disso, a tendência do jogo foi muito clara, como eu pontuei, a Jacuipense com a posse de bola, mas encontrando muita dificuldade para ganhar território. O CSA marcou muito bem, fechou muito bem. A Jacuipense, se tinha a posse de bola, era no campo de defesa, porque no campo de ataque praticamente não jogou. Bem linha de passe. E aí tem esse abrir do placar do CSA. Tanto é que no primeiro tempo a Jacuipense só tem uma oportunidade de fora da grande área, finalização de média a longa distância. O grupo do CSA defensivamente se comportou muito bem, já a partir dessa marcação um pouco mais alta, jogando dentro de um 4-4-2, em muitos momentos com o Bigode avançando e fazendo uma linha de dois com o Matheus Melo, ou então com a própria figura do Dudu avançando e fazendo uma linha de dois com o Matheus Melo. Acho que um dos talvez poucos problemas do CSA no primeiro tempo eram válvulas de escape. Diante de uma Jacuipense que tinha muito volume e que, é verdade, em poucos momentos avançou, o CSA poderia ter explorado um pouco mais o lado direito. Acho que a única grande válvula de escape que o CSA teve foi a figura do Rian pelo lado esquerdo e só, tá? Mas aí é exatamente isso, pô. Se for olhar do lado direito, como eu falei, o Fabrício Bigode às vezes estava jogando aqui na ponta direita, né? E aí a gente tinha Matheus Melo e Dudu Figueiredo aqui no meio, e às vezes quem fazia a ponta direita era o Dudu Figueiredo, que não tem a qualidade de jogar pela ponta direita. Esse foi o problema, eu acho, da equipe do CSA, como ele tá citando, né? Não tinha uma válvula de escape aqui. E o Caio Ila não é o cara que assume todo o protagonismo na criação de jogadas. Então, acho que essa falha aqui pelo lado direito é exatamente por não ter jogador da característica aqui. Do lado esquerdo tinha o Rian. O Rian é dessa característica, né? E aí a gente tinha a principal jogada pelo lado esquerdo. Do lado direito não tinha um jogador que é da posição, certo? Era mais improviso. Então acho que é essa situação também. Então, um lado direito com o Caio. Tudo bem, o Caio tá marcando o ponta adversário, mas acredito que ele poderia ter pisado um pouco mais. E aqui, eu não sei até que ponto é uma recomendação do Moacir ou se é um próprio Caio que está preso a partir de um momento de adaptação que ele vive no grupo do CSA. Então, o primeiro tempo termina em 1-0, com essas ideias muito diferentes, tá? Jacuipense com a bola, CSA buscando um jogo mais reativo. Não tão reativo assim, tá? Porque era um CSA que em momento nenhum foi passivo. O CSA era muito agressivo com e sem a bola. E aí a gente vai para um segundo tempo em que logo aos 2 minutos o Dudu consegue a vantagem para o CSA. Consegue ampliar a vantagem, um segundo gol. E se o primeiro gol foi a partir de uma jogada, de uma das poucas jogadas em que o CSA reteve a posse de bola para si, o segundo gol, ele é um segundo gol construído a partir de uma transição rápida. Então rouba e acelera para definir. O Dudu consegue o segundo gol. Da mesma forma, aos 14 minutos, o CSA também a partir de uma transição rápida, roubando a bola e buscando uma jogada um pouco mais vertical, consegue o gol. Se eu tiver 50 mil reais, é mais rentável investir em CDB, Tesouro Direto ou LCI? Uma forma bem fácil de... Meu irmão, eu não tenho 50 mil reais nem para pagar minhas contas.
a figura do Rian. Não tenho dinheiro nem pra pagar minhas contas, o cara falando de 50 mil reais pra investir em CDB, em LCI, eu não tenho dinheiro pra pagar a conta de água, pô. Brincadeira, nem conta de água a gente paga, é incluso no condomínio, mas é brincadeira, a gente não tô passando dificuldade não, tá? Desculpa, é só brincadeira mesmo. 3-0 na casa dos 14, 15 minutos do segundo tempo. Até os 20 minutos do segundo tempo, o CSA seguiu com essa tendência de uma marcação mais alta, de uma marcação pressão, fechando linha de passe com intensidade, mas naturalmente você com 3-0 no placar e com todo o desgaste que eu acredito que o CSA teve de deslocamento para o local do jogo, com todo talvez o desgaste que um campo sintético termina gerando, acredito que o CSA baixa a intensidade a partir dos 20 minutos, 20, 21, 22, e é a partir daí que o CSA baixa um pouco mais o bloco de marcação e a Jacuipense consegue meio que numa base do abafa encontrar algum território. Tem algumas mudanças também do lado da equipe baiana que fazem com que elas encontrem outras alternativas. Tem o 10 que entra, né? O João Pedro, ele consegue gerar uma capacidade maior para a Jacuipense com a bola, mas é a partir de uma abafa que a Jacuipense consegue diminuir a diferença, e é a partir de uma abafa que a Jacuipense tenta diminuir ainda mais, né? De um 3-1 para um 3-2. Acredito que as mudanças que o Moacir promoveu não foram mudanças no sentido de ideia, não foram mudanças ruins, mas não funcionaram, tá? Individualmente não funcionaram. Então entra o nome do Ailton, e o CSA termina tendo uma dobra no corredor esquerdo, então Kaique e Ailton, e o Rian inicialmente vem para o lado direito, jogando o Dudu para dentro. Então o CSA ele termina tendo um desenho mais para isso daqui, né? Um Dudu um pouco mais centralizado, o Rian jogando na ponta direita e o Ailton um pouco mais para esse corredor esquerdo com a dobra com o Kaique. Depois tem Ele só errou aqui na substituição, né? Do Rian Santana com o Ramon. O Rian Santana não saiu. O Ramon entrou no lugar do Camacho. E o Félix Jorge entrou no lugar do Ryan. O Ryan saiu machucado, sentindo ali um desgaste, e entrou o Félix Jorge. O Camacho saiu e entrou o Ramon. O Rian Santana ficou até o final, tá? É só isso aí que ele errou nas substituições. Outras mudanças, já para fechar um pouco mais a casa, tem a entrada do Félix no lugar do Camacho, então vai para uma linha de 3 zagueiros praticamente. Tem já na reta final... Isso não aconteceu porque quem saiu foi o Ryan, não foi o Camacho, né? O Camacho quando saiu entrou o Ramon, e o Ramon jogou ali como volante ao lado do Kailan. Pronto, 46 a entrada do Matheus Souza. Matheus Sacramento entra também, mas no momento em que o Sacramento entra, o jogo já não era tão para ele, tá? Era um jogo de um CSA que buscava muito mais sustentar o resultado, né? Do que buscar uma figura de ataque, até mesmo para sustentar a posse de bola. Mas, assim, eu acredito que o resultado é bom, o resultado é muito bom, mas o desempenho, ele tem que ser muito elogiado, e o fator da intensidade, a marcação alta, a ideia encaixa muito bem com o grupo, tá? Acho que desde os primeiros momentos em que o Moacir chegou... Pela cara que ele fez, eu achei que ele ia criticar o desempenho. Ele fez... O resultado foi muito bom, mas o desempenho... Ele faz uma careta assim, que eu achei que ele ia criticar o desempenho do time, né? Aí ele tá elogiando mais o desempenho do que o resultado. CSA, a palavra intensidade, ela já foi... meio que circulando em relação ao que poderia ser esse novo CSA. Isso na estreia eu falei de uma fome do início ao fim. Dá para falar nessa segunda rodada de um grupo que, com ou sem a bola, foi muito agressivo, tá? Um 3-1, acredito que reflete muito bem o que aconteceu durante os 90 minutos. E o cenário do CSA é muito favorável, tá? É buscar o melhor posicionamento no grupo para ter, teoricamente, uma vida um pouco mais fácil na sequência da competição. Mas Jacuipense e Asa, acredito que são os dois maiores desafios que o CSA tem nessa primeira fase, e uma vitória fora de casa contra a Jacuipense traz uma moral para esse grupo do Moacir muito forte.
Deixa um pouco da sua avaliação, deixa o like se curtiu o vídeo. Eu vou trazer uma avaliação individual do CSA diante da Jacuipense, assim como eu trouxe no pós-estreia da Série D. Então fica ligado aqui no canal, se inscreve, ativa o sino de notificação. Não vi os vídeos do JP, da análise dele na estreia, mas pô, os vídeos dele são sempre muito bons, né, velho? Ele é um cara, é um analista muito técnico. Eu gosto muito das análises dele, velho. É muito bom mesmo, muito bom mesmo. E... cadê? Pô, tem uma análise aqui, né? Olha. CSA. Do show de Dudu, a desconfiança de Welleson. Notas individuais com o Jacuipense. Estreia. Não adianta a gente colocar estreia aqui, porque a gente vai pegar o vídeo lá do meio, né? E, enfim, depois a gente pode acompanhar esse vídeo do nosso querido JP, né? Gente, olha só, rapidinho, tá? Eu vou fazer uma pausazinha aqui. Cadê? Eita, porra. Cadê? Ah, eu achei que tinha mais comentários, mas não tem muito mais não, gente. Então vou aproveitar agora, já são mais de 3 horas de live, tá? Então vou ver aqui os jogos. B5M mandou aqui, é o azulão, tamo junto. Dudu vai virar ídolo. Gelado, né? O cara gelado. Mas é isso, gente. Ó, já conversamos aqui sobre várias coisas, né? Várias situações aqui. Já fizemos reacts aqui. Já conversei até com a Delma ao longo aqui da nossa live. E, bom, é isso, gente. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Acho que ficou bem legal aqui a nossa participação. Eita, eu esqueci de fechar até o vídeo do react.